Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais um pouco da palavra do Senhor, dando continuidade em nosso estudo de bibliologia. Hoje nós estudaremos sobre a temática inerrância das Escrituras. O que significa? Que a Bíblia não contém erros. Então, a palavra do Senhor, ela é inerrante. Ela não tem falhas, ela não tem erros, ela não tem erros informativos. Não se contém na Bíblia erros geográficos, erros de informação, erros de história, erro doutrinário, porque a Bíblia é inerrante. Infelizmente, nós vivemos em um período onde muitos críticos têm se levantado. Na verdade, todo o período da história humana, críticos se levantaram contra Deus e contra a palavra do Senhor. Pessoas se levantaram tentando destruir a Bíblia, pessoas se levantaram trazendo uma perseguição feroz contra a palavra de Deus, perseguições políticas, perseguições religiosas, perseguições filosóficas, pessoas caluniando também a palavra do Senhor. Mas até hoje a Bíblia está assentada no trono. Ninguém conseguiu até agora destronar a palavra de Deus, tirar ela do trono da verdade. Ela tem se mostrado uma verdade absoluta. Por quê? De fato, ela é a palavra do Senhor. Ninguém até hoje, nenhum crítico que não goste da Bíblia, ele conseguiu dar uma carteirada provando, olha, eu provei que na Bíblia existe erros. Vários críticos, e nós temos isso registrado na história, você pode fazer uma pesquisa na sua casa, estudar sobre pessoas que se levantaram criticando ou caluniando a palavra de Deus, e logo depois nós percebemos que a palavra de Deus sempre esteve certa e o crítico foi comprovado que a fala dele, a crítica dele estava errada. Muitos críticos também se levantaram contra a palavra de Deus tentando achar algum erro na Bíblia, mas ao estudarem, ao pegar a Bíblia e apertar e colocar ela contra a parede, perceberam, este livro não tem erro. E muitos deles se converteram ao cristianismo. Muitos deles eram ateus, abraçaram o ateísmo, acreditando que Deus não existia e enxergavam o cristianismo como um mal para a sociedade, para o mundo como um todo e para a formação política, a formação da sociedade. Então eles se levantavam contra o cristianismo, mas ao colocar a palavra de Deus na parede, perceberam, essa Bíblia, este livro é exato. Nós não conseguimos achar nenhum tipo de erro nele. Meus irmãos, todas as vezes que a Bíblia, a ciência, teve algum embate contra a Bíblia, a ciência sempre saiu perdendo. E quando eu falo ciência, é a falsa ciência, porque existe a ciência verdadeira e a falsa ciência. Infelizmente, nas escolas, nas faculdades, tem sido ensinado como ciência verdadeira aquilo que nós conhecemos como falsa ciência. É algo falso, é uma informação falsa, mas tem sendo vendido nas escolas como uma ciência verdadeira. Olha só o que Jesus Cristo falou sobre a inerrância das Escrituras em João, capítulo 3, versículo 12. Neste contexto de João, capítulo 3, Jesus Cristo estava conversando com Nicodemos. E nesta conversa com Nicodemos, Jesus deixou claro que a Bíblia não contém erros. Olha só o que diz o versículo 12, Jesus fala assim: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele faz uma pergunta para Nicodemos. Nicodemos, nós estamos conversando aqui. Eu estou falando coisas que são terrenas e você não está acreditando. Como é então que você vai acreditar nas coisas celestiais se você não acredita nas terrenas? O que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Nicodemos, eu estou falando coisas com você que são terrenas, coisas que dá para verificar, coisas que são verificáveis, coisas que você pode correr atrás e perceber se são verdadeiras ou se são falsas. Olha só, dá para você perceber se é verdadeiro ou falso, só que você não está acreditando nas coisas que são verificáveis que eu estou dizendo. Como é então que você vai acreditar nas coisas que não são verificáveis, nos assuntos espirituais, nos assuntos que não tem como você pegar essa informação e colocar num laboratório e ver se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Aqui Jesus Cristo estava ensinando que tudo o que a Bíblia ela ensina é verdade. Porque nós podemos verificar muitas coisas da palavra de Deus, aquilo que ela está afirmando. Por exemplo, a Bíblia, há 700 anos atrás, há 700 anos antes de Cristo, ela já afirmava sobre a redondeza da terra. Isso está lá em Isaías capítulo 40.
Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Muitos cientistas acusavam, talvez o cristianismo ou muitas outras pessoas, de falarem que a Terra era plana, ou muitas pessoas acreditavam nisso. Só que depois, com o avanço da ciência, o início das navegações e o avanço da ciência, a tecnologia mandando aí naves, né, para o espaço, foi comprovado a redondeza da Terra. Só que a Bíblia já tinha falado isso há 700 anos antes de Cristo. Perceba que quando a Bíblia entra em assuntos científicos, ela é exata. A Bíblia não é um livro científico, mas quando ela entra em assuntos assim, ela é exata, porque a Bíblia é inerrante. Tudo que ela diz, tudo que ela fala é verdadeiro. Não se tem erros na palavra de Deus. Até hoje, nenhum crítico se levantou provando e conseguindo provar algum erro da palavra do Senhor. Muitos críticos se levantaram tentando achar algum tipo de erro, alguma falha na palavra de Deus. Só que logo em seguida, depois que eles se levantavam, vinha algum achado arqueológico comprovando a exatidão da palavra do Senhor, que a Bíblia sempre esteve certa. Meu irmão, é como eu disse, a Bíblia está assentado no trono e ninguém até hoje conseguiu destronar a palavra de Deus que está no trono da verdade. Muitos versículos nós temos que falam sobre a inerrância das Escrituras. Mas eu gostaria de deixar aqui um exemplo para você. Se a Bíblia tivesse 1% de erro, você confiaria nela, na palavra de Deus? Alguns falam, não, se ela tivesse 1%, eu ainda confiaria, porque é palavra do Senhor. Olha só, imagine uma situação. Imagine que você vai ganhar uma passagem aérea para o local dos seus sonhos, aonde você sonha em viajar. Você quer ir para a Europa? Você quer ir para Dubai? Você quer ir para Disney? Você quer ir para Gramado? Para onde você quer viajar? Imagine um local belo. Pode ser no Brasil, fora do Brasil, o local que você deseja viajar. Imagine que você ganhe gratuitamente uma passagem de avião. Só que o que acontece? Vamos supor que no aeroporto da sua cidade, o aeroporto mais próximo aí da sua casa, o que acontece? 100 aviões decolam no dia. Perceba bem, 100 aviões decolam no dia. E somente um deles, ao decolar, cai e explode. O que isso significa matematicamente? Que 99% dos voos são sucesso. 1% apenas é fracasso. Olha só, 99% dos voos sucesso, 1% fracasso. Todos os dias, 100 aviões decolam, mas todos os dias apenas um avião cai e quem está nesse avião acaba morrendo. Você aceitaria essa passagem aérea, essa viagem de avião, sendo que você não sabe qual é o avião que vai cair, mas você simplesmente ganhou? Você aceitaria? Você colocaria a sua vida em risco? Por quê? 99% de sucesso, 1% apenas de erro. Você colocaria a vida da sua família em risco, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos? Você colocaria em risco, levando também eles para essa viagem, sendo que você não sabe qual avião cairá? 99% de sucesso, apenas 1% de fracasso. Meu irmão, eu não colocaria a minha vida em risco, nem da minha família, sendo que eu não confio no aeroporto, sendo que ele tem 1% de fracasso, mas é só 1%, mas eu não vou confiar a minha vida para ganhar essa passagem aérea e fazer esse voo. É a mesma coisa da palavra do Senhor. Eu não confiaria na palavra de Deus se ela tivesse 1% de erro, mas a palavra de Deus, ela não tem 1% de erro. A palavra de Deus, ela é 100% verdadeira. Ela não é 90% verdade. Ela não é 80% verdade. Ela não é 70% verdade. Ela não é 99,99% verdade. A palavra de Deus é verdade absoluta e nela não se tem erro nenhum. Sabe o que isso significa? Que você pode confiar a sua vida no que está escrito nela. Quando a Bíblia diz sobre a existência do céu e a existência do inferno, você pode confiar tranquilamente. Sabe por quê? Porque nos outros assuntos que são verificáveis, você pode correr atrás daquilo que a Bíblia trata e você pode confirmar a sua exatidão. E nisso te dá uma base racional para você dar um passo de fé e acreditar naquilo que não é verificável. O que não é verificável? Você já foi para o inferno? Você já foi para o céu? Você viu com seus próprios olhos as mansões celestiais? Você viu com seus próprios olhos as chamas do inferno? São coisas que não são verificáveis. Isso nós aceitamos
pela fé. Nós aceitamos a existência do céu, a vida eterna, essa morada da celestial, os portões celestiais e também a existência do inferno e o lago de fogo, nós aceitamos isso pela fé. Só que não é uma fé cega, como nós chamamos de fideísmo. O que é fideísmo? É a pessoa acreditar ainda que a razão vá contra aquilo. Mas nós não temos fideísmo, nós temos fé na palavra do Senhor, nós temos evidências na palavra de Deus que são verificáveis e nós verificamos que elas são verdadeiras. Isso nos dá uma base racional para acreditar naquilo que eu não consigo verificar na palavra do Senhor. Se a Bíblia tivesse 1% de erro, eu não acreditaria nela. Mas por que eu acredito? Porque ela é palavra do Senhor e ela não contém nenhum tipo de erro. Vamos ver alguns versículos aqui que falam sobre a inerrância das Escrituras. Vamos lá para Salmos. Salmos é um livro que também fala muito sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Salmos capítulo 12, versículo 6, diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro depurada 7 vezes. Aqui de uma figura, uma linguagem poética, uma poesia, está falando aqui sobre a pureza da palavra de Deus. Ela é tão pura, tão pura, tão pura, que não existe uma gotinha de sujeira, não existe uma gotinha de escória na palavra do Senhor. Ela é purificada e ela passa por todo tipo de prova que alguém tente colocar a palavra de Deus. Ela é exata. Tudo aquilo que a Bíblia afirma é exato. Olha só também Salmo 119, mais para frente aí na sua Bíblia, Salmo 119, esse capítulo 119 é o maior capítulo que nós temos na palavra de Deus, é o Salmo 119. O interessante notar é que quase todos os versículos do Salmo 119 falam sobre a Bíblia. E olha só o que diz aqui o versículo 89. Diz assim o versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. Para sempre está firmada a palavra de Deus. Não se tem erro na palavra do Senhor. Neste mesmo capítulo, olha só o versículo 151. Diz assim: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Toda a palavra de Deus é verdade e ela não é mentira. 160, o que diz? As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Toda a palavra de Deus é verdade, sempre foi verdade, sempre será verdade e permanece sendo a verdade, porque é a palavra do Senhor. Vamos ao Novo Testamento, alguns versículos que falam sobre a inerrância das Escrituras. Olha só o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 18. Mateus 5, 18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus Cristo, mais uma vez aqui falando sobre a inerrância das Escrituras e a exatidão profética. Aquilo que a Bíblia afirma irá se cumprir. Aquilo que a Bíblia afirma é verdade. Todas as coisas que estão na Bíblia, meu irmão, é importante, ainda que seja uma vírgula, ainda que seja um i ou um tio, ainda que seja uma palavra no plural ou no singular. Se está na Bíblia, é importante. Então, nós devemos valorizar toda a palavra do Senhor. Mais um versículo, olha só o que diz João, capítulo 10. João 10, 35, diz assim: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e agora ao finalzinho, e a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode mentir. Ninguém nunca irá achar um erro na palavra do Senhor. Confie na palavra de Deus. Críticos se levantarão contra a Bíblia, mas críticos cairão, morrerão. Eles passarão, serão esquecidos, mas a Bíblia permanece para sempre. Muitas pessoas se levantaram contra a palavra de Deus, mas a Bíblia permanece para sempre. Alguma das críticas que as pessoas talvez levantam contra a Bíblia também é sobre a questão do tempo. Olha, nós já estamos aí num tempo muito avançado, 2000 anos depois de Cristo. A Bíblia foi modificada. Alguns tentam trazer esse argumento. Eu até posso aceitar que a Bíblia vem dessa divindade, vem desse Deus. Só que eu não acredito que ela é pura, não. Por quê? O homem, com o passar do tempo, ele foi modificando a Bíblia ao seu próprio interesse, à sua própria cosmovisão, à sua própria interpretação, à sua própria interpretação de mundo. E ele então foi para satisfazer os desejos do seu coração, satisfazer aquilo que ele queria. Aos poucos ele foi modificando.
E aí, quando alguém traz um argumento assim, o que você responde? Será que você vai ser bruto, dando uma resposta dura para a pessoa e não responder verdadeiramente a dúvida que ela tem, que ela está trazendo para você? Ou será que você vai dizer, eu não sei, pronto, acabou, eu acredito na Bíblia e eu não sei responder? Meus irmãos, nós precisamos ter uma base racional para acreditar na palavra de Deus. E você precisa saber, ter o mínimo para saber que a palavra de Deus não foi modificada com o tempo também. Por exemplo, é interessante que você saiba de achados arqueológicos. Em 1948, um grupo de beduínos, eles estavam andando, pastoreando suas cabras no deserto. A história conta que uma dessas cabras fugiu. E um desses pastores, então, foi atrás dessa cabra e pegou uma pedra e jogou dentro de uma caverna para ver se a cabra saísse dali. Quando ele jogou a pedra, ele escutou barulhos de cacos se quebrando. Plaque! Opa, alguma coisa tem ali. E ele entrou lá para ver. Quando ele entrou naquela caverna, ele achou ali vasos de barro. Dentro daqueles vasos de barro tinham pergaminhos. E quando foi analisar aqueles pergaminhos, tinha ali o conteúdo do Antigo Testamento. E quando foram se fazer a datação, então chegou ao órgão que fazia a datação, aqueles pergaminhos e tudo. Quando se foi fazer a datação, aqueles livros, aqueles pergaminhos foram datados de 200 anos antes de Cristo. Olha só, um achado em 1948, acharam um livro, a Bíblia, o Antigo Testamento, datado de 200 anos antes de Cristo. Vamos fazer a comparação. Vamos ver se realmente a Bíblia foi modificada. E quando colocaram ali com o outro, a palavra de Deus, a Bíblia que nós temos atual hoje, com esses pergaminhos 200 anos antes de Cristo, perceberam que a Bíblia não mudou nada. Versículo por versículo, palavra por palavra. Não se tem modificação na palavra do Senhor. Meu irmão, você pode acreditar na palavra de Deus que ela também não foi modificada pelo homem. Por quê? O próprio Deus, que é poderoso para revelar e transmitir a sua palavra ao homem, ele também se encarregou de preservar a palavra dele mesmo. Se você acha que Deus daria a palavra para o homem e deixaria o homem perder essa Bíblia, perder essa palavra e não passar de geração em geração, será que ficaria uma mensagem como telefone sem fio, onde o primeiro homem recebe toda a revelação e conforme ele vai passando, as coisas vão se modificando? Isso não aconteceu, porque Deus ele se encarregou de preservar as Escrituras. E hoje é verificável isso. Se alguém então trazer uma crítica, você pode falar para ele, vai verificar. É verificável que nós temos inúmeras cópias antigas da palavra do Senhor e comparadas aos textos que nós temos hoje, tudo é exato, não teve modificações e não teve mudança. Aquilo que os autores originais escreveram é a mesma coisa que está aqui na minha Bíblia. Quando eu estou lendo a minha Bíblia, estou lendo aquilo que eles escreveram. Você pode confiar na palavra do Senhor, porque Deus é poderoso para preservar a sua palavra e Ele também é poderoso para falar dentro dela toda a verdade e ela não tem mentira. Meu irmão, a palavra de Deus é inerrante, ou seja, não pode mentir, não tem nenhum tipo de falha na palavra do Senhor. Não tem informações erradas sobre geografia, não tem informações erradas sobre ciência, não tem informações erradas sobre história e não tem informações erradas sobre doutrina, teologia, coisas que nós não conseguimos verificar, como a existência do céu e como a existência do inferno. Que a live de hoje possa ter fortalecido a sua fé na palavra de Deus e confie que a palavra do Senhor é inerrante. Você pode verificar isso tranquilamente. E a conclusão que você vai chegar é: a palavra de Deus não tem erros. É digna de fé a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família. E vamos continuar nos nossos próximos estudos.